Fala galera, hoje no Resumindo Filmes eu vou falar sobre um filme de ficção científica, drama e suspense, chamado A Chegada, onde heptapods aterrissaram nas principais cidades do mundo, e dois professores são enviados para tentar decifrar as estranhas mensagens dos visitantes. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O filme começa com uma música bem dramática e com uma visão de uma casa à beira de um grande lago. Ao fundo, a voz de uma mulher se lamentando sobre suas memórias e também o quão somos presos ao tempo. Em seguida, a dona da voz de fundo, Louise, tem alguns flashbacks com sua filha, onde de início ela estava brincando com seu bebê recém-nascido. E logo após, ela brinca de cowboy com a criança, que agora está alguns anos mais velha. Em seguida, ela coloca sua filha na cama enquanto diz que a ama. E praticamente no mesmo frame, a filha de Louise já é uma adolescente que possui problemas de relacionamento com a mãe. Louise acompanha sua filha ao médico, onde recebe uma terrível notícia. O médico fala que sua filha estava com câncer, e um dos seus últimos flashbacks é a morte de sua filha na cama do hospital. Na cena seguinte, aparece a protagonista andando em uma faculdade de sua cidade, ainda narrando de fundo sobre a simplicidade do tempo linear, observando como alguns dias definem a história, como o dia em que os alienígenas chegaram. Todo mundo na faculdade está em alerta, parado na frente de televisões ao longo do prédio, assistindo às primeiras notícias sobre a chegada deles. Mas Louise sequer presta atenção no que está acontecendo. Ela entra na sua sala de aula praticamente vazia e começa a lecionar. Já no começo da aula, os telefones dos alunos começam a tocar e vibrar quase que ao mesmo tempo. Até que um aluno da turma pede para que ela coloque no noticiário usando o telão da sala. No noticiário, eles estão relatando um objeto misterioso pousado em Montana e em outros 8 países ao redor do mundo. Em seguida, os alarmes começam a soar por toda a universidade, dispensando todo mundo. Então Louise se vê obrigada a interromper sua aula. Já no seu carro, voltando para casa, ela liga o rádio ouvindo as notícias que agora já são 12 objetos de origem extraterrestre sobre a Terra. Louise chega em casa, conversando no celular com a sua mãe sobre as notícias que não param de chegar. A mãe dela se mostra preocupada com ela, e também com tudo que está acontecendo. Louise, após desligar o telefone, liga a TV e assiste os objetos espalhados pelo mundo, que até então não tinham nenhuma ligação óbvia entre os locais que pousaram na Terra. Porém, Louise parece não se importar muito com o que está vendo e adormece em frente à televisão. 2 dias depois, ela volta para a universidade, aparentemente vazia, e continua assistindo o noticiário do seu escritório, sobre a reação do mundo com as naves alienígenas, até que um homem entra em seu escritório, apresentando-se como um coronel do exército. O coronel diz para ela que eles não se conhecem, mas há 2 anos, Louise tinha traduzido uma gravação persa para o exército americano. Logo em seguida, ele a elogia, dizendo que ela fez um trabalho muito rápido. A seguir, o coronel coloca um gravador na mesa, onde possui uma gravação de uma equipe humana tentando se aproximar e se comunicar com os alienígenas. Pela primeira vez, Louise parece chocada e confusa com o que acaba de ouvir. O coronel mal dá tempo para a ficha dela cair e já pergunta o que ela ouviu ou entendeu da gravação. Louise responde que é impossível traduzir algo desse tipo, apenas com um arquivo de som, e completa que precisa estar lá e interagir com eles para que possa interpretar uma frase, ou algo do tipo. O coronel, por sua vez, fica irritado e diz que não vai levá-la a Montana, que ou ela traduz pela gravação ou nada feito. Naquela noite mais tarde, Louise é acordada com o som de um helicóptero chegando e pousando no jardim de sua casa. Ao abrir a porta, o coronel diz logo para ela fazer suas malas, pois eles iam para Montana. E assim eles partem no meio da noite. No helicóptero, Louise conhece a pessoa com quem ela irá trabalhar, Ian, um físico teórico que está lendo alguns trabalhos sobre a língua que Louise havia escrito. E logo, eles já entram em um desacordo, pois Louise defende que a base da resolução de conflitos de civilizações é a linguagem. Já Ian diz que é a ciência. Ao amanhecer, quase chegando em Montana, Louise olha pela janela do helicóptero e vê o OVNI gigante parado num campo perto de algumas montanhas. Assim que eles pousam e chegam ao acampamento do exército, ela e Ian têm que passar por alguns protocolos. No caminho para o médico, seus telefones são confiscados e eles recebem identificações especiais para transitar no acampamento. O médico realiza alguns testes e administra um reforço de imunização nos dois. Logo após, eles são levados para a parte principal do alojamento, onde foram estabelecidas ligações com os outros 12 objetos pelo mundo. O representante da Austrália explica algum tipo de situação com a gravidade e a circulação de ar na sala que eles entrarão em contato com os alienígenas, explicando que eles só teriam 2 horas de oxigênio após entrarem. O coronel então leva os dois para os seus postos e apresenta a sua equipe, explicando sobre as prioridades da missão. E imediatamente depois disso, eles vestem trajes para que finalmente possam ir para uma espécie de cabine, onde tentarão contato com os extraterrestres. Logo que eles saem do acampamento militar,
Louise parece estar com náuseas e muito ansiosa. Já Ian parece estar bem animado com a situação. Ian, Louise, o coronel e alguns outros são levantados em um tipo de elevador acoplado na caçamba de uma caminhonete, até uma abertura na base da suposta nave. À medida que vão entrando, eles perdem um sinal de rádio e qualquer outro tipo de comunicação. A gravidade é completamente diferente dentro da nave, e inicialmente todos sentem dificuldades para se acostumar. Já dentro da nave, a equipe chega em uma sala e se move em direção a uma espécie de janela para iniciar a tentativa de comunicação. O grupo monta seus aparatos tecnológicos na esperança de captar e gravar o que possa acontecer. Inclusive, levam até um canário. Então você deve estar se perguntando, por que levariam um passarinho para conversar com os alienígenas? Mas fica aqui a resposta. Os canários servem como uma espécie de alerta para os seres humanos, pois na antiguidade os mineradores de carvão costumavam levá-los para as cavernas e minas, pois esses pássaros são sensíveis a gases perigosos. Então, caso o canário morresse, os mineradores sabiam que estavam em perigo e na presença de gases tóxicos. De repente, os alienígenas chegam à janela junto a uma fumaça ou neblina. Sons estranhos podem ser ouvidos do outro lado à medida que eles aparecem, lembrando até os sons de golfinhos e baleias no fundo do mar. Louise fica com medo ao ver as criaturas gigantes se aproximando e fazendo esses barulhos. O coronel logo então pede para que ela comece a tradução ou ao menos tente entender o que está acontecendo. Na cena seguinte, a equipe já aparece de volta ao acampamento, onde mostra Louise completamente em choque com o que acabou de presenciar. E o Ian, no início, que parecia bastante confiável, está bem confuso e até vomita por causa da situação que acabou de vivenciar. O coronel diz que os dois têm apenas algumas horas para pensar em algo até que eles voltassem novamente. Alguns soldados assistem ao noticiário, relatando que o pânico atingiu um nível muito alto mundialmente. Enquanto isso, o agente Hauptner está conversando com sua equipe na Austrália novamente, dizendo que eles ainda não possuem nada. Louise e sua equipe voltam para dentro da tal nave, e desta vez ela leva um quadro em branco. Então ela escreve a palavra humano e se aproxima das criaturas, esperando algum tipo de comunicação ou resposta com a forma escrita. De repente, as criaturas desaparecem e quando reaparecem, começam a escrever em sua própria língua com símbolos. De volta ao acampamento, o coronel pergunta se essa nova abordagem será rápida o suficiente antes que alguma catástrofe com a Terra acontecesse. Com isso, ele lembra Louise sobre o que aconteceu com os nativos americanos quando os europeus colonizaram o continente. Ele também pede para ela uma lista de vocabulário antes da próxima missão. Louise vai para a parte principal de comunicações da base, onde Ian está conversando com uma colega via vídeo, trocando informações e experiências sobre as tentativas frustradas de comunicação com os alienígenas. O agente Hauptner diz a ela que a China tem uma abordagem completamente diferente em relação aos alienígenas, e que pelo menos outros 4 países apoiam a China em um futuro ataque às naves. Em seguida, o coronel pede que Louise lhe entregue a lista que ela havia feito. Ele fica um pouco irritado ao saber que Louise, a princípio, só ia ensinar o seu nome e o de Ian aos alienígenas, e mais alguns verbos simples. Então ela explica para ele, escrevendo a pergunta mais importante no quadro: qual é o seu propósito na Terra? E com isso, Louise explica sobre como é formular uma pergunta, como garantir que nossos amigos aliens entenderiam uma pergunta para que possam nos responder. No fim da explicação, um alarme toca e o coronel parece ter aceitado seu método de ensino. Voltando à nave, Louise escreve seu nome na lousa e os alienígenas respondem com um símbolo. Ela então tira seu traje, alegando que eles precisavam vê-la para uma melhor compreensão. Os soldados da equipe entram em pânico, mas deixam ela retirar o traje. Logo após, ela se aproxima do vidro e os alienígenas parecem imitar ela se aproximando também. Ela toca o vidro e o alienígena faz o mesmo. Então ela mostra novamente seu nome e um dos aliens dão um novo símbolo. Louise finalmente acha que está progredindo e Ian, empolgado com um pequeno avanço, também tira seu traje e se apresenta mostrando seu nome. Então, em troca, os aliens dão aos dois mais 2 símbolos, que Louise acredita ser seus nomes. A equipe então volta ao acampamento e Louise começa a se sentir mal e teve uma breve lembrança de sua filha. Então ela vai ao médico do acampamento, onde ele alerta sobre os perigos que ela está correndo se arriscando com os aliens, mas que não possui nenhum tipo de envenenamento ou intoxicação. O coronel e o capitão Marks conversam com o médico e decidem assumir o risco de manter a Louise entrando em contato com os aliens devido ao seu progresso. Enquanto isso, o agente Hauptner fala com a sua esposa no telefone, com medo de que algo possa acontecer com ele. A Louise segue trabalhando em sua tradução, quando ela começa a se lembrar novamente de sua filha, completamente confusa com o que está acontecendo. Alguns meses após o início da comunicação com os aliens, eles puderam perceber que as naves não emitem resíduos, gases, radiação, som ou luz,
Se as naves se comunicam entre si, é indetectável para os humanos. Os especialistas ainda não sabem por que esses objetos pousaram na Terra. De todas as equipes tentando comunicação com os alienígenas ao redor do mundo, Louise é a única que faz progresso. Ela aprende que não tem correlação entre o que os aliens dizem e escrevem. Isso torna a escrita livre do tempo, sem direção para frente ou para trás, sem passado, presente ou futuro. Louise leva cerca de um mês para formar uma resposta a uma frase simples que os alienígenas escrevem. Então chegar a uma questão complexa sobre o propósito deles da Terra levaria muito mais tempo. Enquanto isso, o mundo estava ficando louco, com as pessoas enlouquecendo também. Praticamente um colapso na humanidade. Os noticiários relatando motins violentos e protestos massivos, enquanto uma imagem de um dos alienígenas se tornava viral em redes sociais. O Capitão Mark e outros soldados começam a ouvir teóricos da conspiração na internet e parecem enfim acreditar. Louise trabalha dia e noite na tradução dos símbolos, quando volta a se lembrar de sua filha. Desta vez, a filha de Louise mostra a ela alguns desenhos que ela tinha feito, falando sobre o divórcio da sua mãe. Ian então pergunta se ela está bem, mas Louise não consegue explicar o que está acontecendo. O coronel então entra na sala e pergunta quando ela foi ao médico pela última vez. Louise sai um pouco do acampamento e se lembra de momentos confusos com sua filha, desde o ponto que nasceu até o ponto que adoeceu por conta do câncer. De volta à base, ela fala novamente com Ian, que leu sobre uma teoria que afirma que aprender outro idioma muda a maneira como você pensa. Ele fica curioso para saber se ela sonha na língua deles. Louise, por sua vez, está com medo de que Ian pense que ela esteja ficando louca e não esteja mais apta ao trabalho, enquanto ela alucina com um dos aliens exatamente do seu lado, olhando para ela. Louise acorda no dia seguinte e o coronel está esperando ela na porta. Ele pede para ela traduzir uma transmissão ao vivo do General Sheng, falando ao telefone. Sheng diz que cada um dos 12 está oferecendo uma tecnologia avançada e que sua equipe de ciência está decodificando os padrões. O coronel então diz que tanto a China quanto a Rússia estão mobilizando suas forças prestes a iniciar algo. Então ele termina o diálogo dizendo a Louise que está na hora dela fazer a grande pergunta aos alienígenas. Louise, Ian e a equipe voltam para a nave. Nesse ponto, eles já tinham um pouco de intimidade com os amigos alienígenas, os chamando de Costello e Abbott. Ela então tenta formular a tão esperada frase em forma dos símbolos que aprendeu com o passar dos últimos meses. E o alienígena então responde. Todos nesse momento estão completamente ansiosos, esperando sua tradução, que acaba sendo oferta de arma. Ao voltar ao acampamento e decidirem o que vão fazer a seguir, Louise e Ian defendem os alienígenas, dizendo que ainda não entendem seus vocabulários completamente e que possivelmente eles não sabem a diferença entre arma e ferramenta. Louise ainda completa que a língua é confusa em cada cultura e que em certos idiomas uma palavra pode significar várias coisas. O Ian apoia Louise, dizendo que talvez a tradução não esteja certa. O coronel, por sua vez, quer saber como eles vão entender suas intenções e Louise então pede para falar com os amigos aliens novamente. O agente Hauptner se junta a Ian e Louise depois que o coronel sai da sala e diz que acha que os alienígenas estão jogando os humanos uns contra os outros, assim como já foi feito antigamente em guerras, até que a humanidade se autodestrua. O agente ainda cita exemplos, como os ingleses com a Índia e os alemães com Ruanda. Logo após o discurso de Hauptner, um alarme toca de repente. Eles vão para a sala de comunicação principal, onde o agente Hauptner está dizendo que a China e a Rússia se desconectaram do link que havia entre os 12 países onde os OVNIs haviam pousado, e não respondiam às mensagens, pois haviam se assustado com a última interação entre os humanos e os alienígenas, que agora os Estados Unidos tinham a mesma ordem de se desconectar. Louise não queria que a comunicação parasse, então Hauptner mostra o símbolo que havia chegado recentemente de outras equipes que haviam tido contato com os alienígenas, e pediu para que Louise o decifrasse. Todos os outros países também começaram a interromper suas comunicações e se desligaram do link. Enquanto isso, chegou notícias interceptadas que o General Sheng pediu para conversar imediatamente na ONU, pensando que os alienígenas estão tentando dividir a humanidade e que algo deveria ser feito. O Capitão Marques e outros soldados se preparam para entrar na nave levando um curioso pacote com eles, e ainda por cima, eles não respondem a nenhum tipo de comunicação via rádio, ignorando o comando para abortar o que estivessem fazendo. Quando eles chegam na sala dos amigos aliens, descobrimos que o pacote é uma bomba relógio com um contador de 10 minutos. Os aliens percebem que algo está acontecendo. Enquanto Marques e sua equipe estão saindo, Louise e Ian entram no elevador sem saber da bomba e das intenções de Marques. Os dois tentam imediatamente iniciar uma conversa com os alienígenas. O coronel é informado que Marques e sua equipe não estão respondendo e ordenam o envio de seguranças para o local. Louise e Ian tentam perguntar aos alienígenas o que significa oferta de arma,
arma e recebem um novo símbolo como resposta, que não está muito claro seu significado. Então Louise faz uma nova pergunta, e como resposta, um dos aliens começam a bater no vidro, aparentemente tentando sinalizar alguma coisa. Enquanto isso, a segurança está se aproximando da nave e Marques e os outros da sua equipe preparam suas armas para impedi-los. De volta à sala, um dos alienígenas coloca seu tentáculo no vidro que divide todo o local. Louise então coloca suas mãos na barreira e imediatamente ela tem uma nova lembrança de sua filha recém-nascida. E logo após isso, Louise consegue escrever com a névoa, que até então só os alienígenas conseguiam usar para se comunicar. Então ela acaba aprendendo supostamente a língua dos alienígenas. Nesse momento, faltam exatos 50 segundos até a detonação da bomba que está na sala. Logo em seguida, um dos aliens sai de cena e o outro desenha diversos símbolos por toda a barreira. Então é possível ouvir alguns disparos ao fundo. E quando está faltando menos de 10 segundos para a explosão, o alienígena bate na barreira, empurrando Louise e Ian para trás. A bomba explode, mas o alienígena os salvou empurrando-os para outra parte da nave, fechando uma escotilha entre eles e a bomba. Louise acorda no acampamento, ainda um pouco atordoada e confusa. O médico conta para ela o que aconteceu e em seguida um alarme toca e o médico diz que todos estão se preparando para evacuar. Ian e o coronel estão olhando a filmagem da última sessão que tiveram na nave, quando Louise chega e diz que eles não deviam evacuar. Ela acha que eles deveriam explicar aos alienígenas o que aconteceu. De repente, um ruído estranho é ouvido do lado de fora do acampamento. Todos saíram para ver o que está acontecendo e se deparam com a nave se mudando para uma posição diferente, mas ainda sem ir embora. O agente Hauptner é visto conversando com seu chefe, que diz que a China está pronta para destruir o OVNI que está em seu território e que eles deviam se preparar para a retaliação dos alienígenas. Neste momento, o noticiário ia à loucura, com várias reportagens dizendo que Chang deu aos alienígenas 24 horas para deixar o país ou enfrentariam a destruição. Outros países se juntaram à China e fariam o mesmo. Louise e Ian analisam a filmagem do último contato que tiveram com os amigos alienígenas. Ela tem outra visão de sua filha, que pergunta sobre um termo técnico que os dois lados ganham alguma coisa do qual ela não consegue se lembrar. Então Louise acorda novamente no acampamento e Ian faz uma descoberta com os dados analisados da última sessão. Sua interpretação é que os dados que os alienígenas mostram era apenas uma parte de 12. Então Louise pede que os outros 11 países trabalhem juntos para mostrar o suposto quebra-cabeça. Porém, a comunicação entre eles havia sido desconectada anteriormente. Hauptner mostra um áudio recebido da Rússia, onde mostram seu principal cientista sendo morto para ocultar a sua parte da mensagem. Com a última mensagem traduzida, sendo muitos se tornam um, Louise acha que existem várias maneiras de interpretar o que a frase significa, mas Hauptner rebate dizendo que agora tinha virado uma guerra e que não entregaria o pedaço da informação que eles tinham. Ian então dá a sugestão deles entregarem os dados primeiros, para que os outros países seguissem como exemplo e fizessem o mesmo, para que finalmente os 12 fragmentos de informações fossem juntados. Ian termina dizendo que era um jogo de soma, não zero, que consiste em uma situação onde os adversários obterão ganhos relativos e não absolutos, onde basicamente todos ganham, uma solução melhor para todos. Então Louise relembra mais uma vez de sua filha e se recorda do termo que ela havia perguntado antes, assim respondendo-a como Ian tinha acabado de dizer, jogo de soma, não zero. Louise então se lembra de tudo que passou até aquele exato momento na sala de operação com todos presentes, e aparentemente tem um tipo de revelação sobre os alienígenas, e sai correndo da sala. Ian a segue e vê que a nave enviou uma espécie de módulo para buscá-la. Louise então entra nesse módulo que está cheio de algum tipo de gás, e de repente ela entra dentro da nave, naquela mesma sala onde ela estava tentando se comunicar com eles, só que desta vez do lado dos alienígenas. Costello se aproxima e começa a se comunicar facilmente com Louise, pois agora ela entende a sua língua. Quando ela pergunta onde está Abbott, Costello responde que seu companheiro está morrendo. Louise lamenta e se mostra comovida pela situação. Em seguida diz que precisava enviar uma mensagem para as outras conchas. Neste momento de tensão, Costello responde apenas como usar a arma, mas Louise não entende o que isso significa e pergunta novamente do propósito deles na Terra. Desta vez, o alien responde com "nós ajudamos a humanidade" e segue dizendo "em 3.000 anos precisaremos da ajuda da humanidade". Louise completa, intrigada com aquilo, e pergunta como eles sabem o futuro. E como uma forma de resposta,
resposta, Costello faz alguns sons e imediatamente a imagem da filha de Louise surge em sua cabeça mais uma vez. Ela ainda não entende o que isso significa, então Costello responde: Louise vê futuro. Antes de partir, ele ainda diz: arma abre tempo, e some na neblina da nave. Em seguida, a nave deixa Louise de volta ao solo e muda de posição novamente. Louise então se encontra com o coronel, que lhe disse que a Rússia e o sultão vão atacar, assim como a China, e que o lugar precisava ser evacuado. Ela continua tendo visões de sua filha no futuro, que pergunta se Louise vai abandoná-la, assim como o pai. Louise responde que o pai não abandonou ela, e que as coisas só estavam diferentes devido ao divórcio. Então Louise assume a culpa, dizendo que havia dito uma coisa para ele que ele não estava pronto para ouvir. A filha então questiona, perguntando o que era. Louise então diz que sabe que vai acontecer uma coisa, e ela complementa dizendo que não sabe explicar como, mas inevitavelmente vai acontecer. Então ela diz que tem a ver com uma doença bem rara e invencível. A esse ponto, todas as naves que haviam pousado na Terra começaram a se mover, enquanto os exércitos de diferentes países se preparam para enfrentá-las. Louise continua tendo lapsos entre o presente e o futuro com sua filha. No futuro, ela abre o livro que escreveu, e no presente ela está olhando os dados alienígenas. O livro era sobre a língua estrangeira, então ela tem visões de si mesma ensinando no futuro e relembrando isso no presente. De repente, ela percebe que pode ler os dados. Ela finalmente sabe o que é a tal arma. Ela diz ao coronel que na verdade a arma é um presente, e se você realmente entende a língua deles, também passa a pensar como eles, então você interpreta o tempo de uma forma diferente, pois para eles, como já foi dito, o tempo não é linear, e assim eles podem prever o que vai acontecer. O coronel diz que fez tudo o que pode, e que não havia mais tempo. Então ela tem outra visão sobre o que acontecerá em 18 meses no futuro. Louise está em uma festa internacional e ela é abordada pelo General Cheng. A única razão pela qual ele está lá é para conhecê-la pessoalmente. Ela fez algo incrível, entrando em contato com ele pelo número privado e mudando sua ideia sobre o que fazer naquele momento crucial. Louise diz que não sabe o número particular dele, então ele mostra a ela e diz: agora você sabe. Voltando pro presente, onde Louise ainda está no acampamento, prestes a ser evacuado, ela sai correndo para tentar ligar para Cheng. Enquanto isso, o agente Hauptner está sendo informado de que alguém está ligando para a China de seu próprio telefone. Ele envia seus capangas para encontrar a pessoa que está usando seu celular. Louise está esperando a ligação ser estabelecida e se questiona o que dizer para Cheng. No futuro, Cheng conta a ela que ela repetiu as últimas palavras da esposa dele antes de morrer. Neste momento no presente, Louise é cercada pelos soldados de Hauptner, enquanto ela tenta argumentar com o general no telefone. Ian a protege enquanto ela termina sua conversa, explicando que precisava que ele ganhasse tempo até ela mudar a opinião de Cheng pelo celular. Mais tarde, no presente, as notícias estão relatando uma conferência de imprensa de emergência realizada pelo general Cheng, afirmando que a China está se retirando e começará a compartilhar todas as suas informações obtidas com os outros 12 países. As naves alienígenas de todo o mundo começam a deixar a atmosfera. Depois que os nossos queridos alienígenas deixam a Terra, a história de sua filha realmente começa. Ian e Louise se tornam um casal e tiveram uma filha, Hannah. Louise tem plena consciência sobre a vida e a morte prematura de Hannah. Todas as peças que ela tinha visto sobre o futuro se juntaram. Mesmo assim, sabendo de tudo que virá pela frente, ela decide ter o bebê. A Chegada arrecadou 100,6 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos e no Canadá, e 102,8 milhões em outros territórios, totalizando assim uma bilheteria mundial de 203,4 milhões contra um orçamento de produção de 47 milhões de dólares. E A Chegada também foi aclamada pela crítica especializada, com uma aprovação de 94% no Rotten Tomatoes, baseada em mais de 400 resenhas, e também alcançou uma pontuação de 81 de 100 no Metacritic, com base em 52 críticas. Por votos dos usuários do site, atinge uma nota de 8,1, que é usada para avaliar a recepção do público. E também teve 8 indicações ao Oscar de 2017, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro adaptado, mas acabou vencendo apenas na categoria de melhor edição de som. Se uma invasão alienígena acontecesse dessa forma, como você se sentiria? Me contem nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.